Olá, hoje trazendo para você a segunda peça do jogo de banheiro que nós estamos publicando. A semana passada eu trouxe aquele tapete ali, que é o tapete da pia. Hoje trazendo a tampa do vaso sanitário. Esse modelo aqui que eu fiz é para uma tampa de modelo oval e é bastante simples de construir. Por dentro ela tem essa rede aqui e por fora ela forma os bloquinhos como o tapete da pia. Nesse vídeo aqui eu só vou ensinar a fazer a peça em si. No final nós vamos fazer aplicações também, mas primeiramente vou publicar todas as peças. Já temos agora com esse aqui 2 peças, semana que vem sai o tapete do vaso sanitário e na outra o porta-papel higiênico. Junto com o porta-papel higiênico já vou publicar as flores, as folhas e como eu aplico essas flores e folhas sobre esse jogo de banheiro, ok? Então vamos lá para mais esse trabalho. Bem, antes de nós começarmos aqui a construir a tampa, eu quero dar algumas orientações para vocês. Como eu já disse ali no início, esse modelo aqui é para uma tampa de vaso oval, mas existem vários tamanhos de tampas de vaso sanitário, vários formatos e vários tamanhos. A tampa de modelo oval, ela também varia o tamanho. Então, eu vou passar para vocês aqui a medida exata para qual essa peça que nós vamos fazer aqui agora serve, ok? Então, aqui eu tentei fazer o esboço de uma tampa de vaso oval. Aqui é o fundo da minha tampa, vindo aqui, tenho a frente. Então, do fundo até a frente da tampa, para essa peça aqui que eu construí, essa tampa tem 45 centímetros, do fundo até na frente. De um lado até o outro tem 41 centímetros. Então, você mede aí a sua tampa, vê se tem essas medidas, para que depois não dê problema, depois de construir ficar ou muito grande ou muito pequena. Outra coisa, aqui, quando eu tirei essa medida lá na tampa, eu vim aqui atrás na borda da tampa, aquela viradinha que dá, e fui até a bordinha e comecei a medir assim lá pela borda, trouxe até na frente. E quando eu cheguei na frente da tampa, eu vim até a borda embaixo também, onde termina mesmo a tampa, que é onde vai encaixar depois aqui a rede, a nossa rede. Então, eu medi também assim, né? Fui lá atrás, na bordinha lá no fundo, subi até sobre a tampa e vim trazendo até na frente. Depois, quando eu cheguei na frente da tampa aqui, eu também dobrei e vim até a divisa embaixo, quando a gente abre, onde a gente abre a tampa, ok? E aqui nas laterais eu fiz a mesma coisa também, fui medindo desde o ladinho assim dela lá, tá? E depois subi por cima e virei aqui quando cheguei do outro lado para tirar as medidas. Então, deu essas medidas. Do fundo até na frente, 45 centímetros. De um lado a outro, 41 centímetros, ok? Bem, começo a minha peça construindo um cordão de correntes com 39 correntes. Em seguida, eu venho aqui na última corrente que eu fiz e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. E aqui na 7ª corrente eu vou fazer o meu primeiro ponto alto. Aqui, a partir desse primeiro ponto alto, vou construir um grupo de 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
e 7. Um ponto alto para cada corrente aqui da base. Depois de feitos os 7 pontos altos, nós vamos fazer uma corrente, pular uma corrente aqui de base e a partir da próxima construir outro grupo de 7 pontos altos. Então, vamos trabalhando assim, com grupos de 7 pontos altos separados por uma corrente, pulando uma corrente de base até o final do nosso cordão. Nós vamos construir aqui 4 grupos de 7 pontos altos, ok? Bem, aqui então, depois de construir 4 grupos de 7 pontos altos, vai sobrar aqui para eu trabalhar no final 2 correntes. Então, vou fazer o seguinte: depois do quarto grupo de 7 pontos altos, faço uma corrente, venho aqui, pulo uma da base, na última, faço um ponto alto. E assim nós encerramos a primeira carreira. Agora, nós vamos virar o trabalho. E vamos começar a segunda carreira, subindo aqui 3 correntes. 1, 2, 3. Aqui, eu vou colocar ainda mais 2 pontos altos nesse ponto alto aqui onde eu subi as 3 correntes. Que é pra gente começar a abrir a tampa do vaso, assim, para ela começar a fazer o contorno oval aqui. Então, fiz com as 3 correntes que eu subi, fiz 3 pontos altos aqui nesse primeiro ponto alto. Em seguida, eu faço uma corrente, pulo essa corrente aqui da base e vou construir 3 pontos altos a partir desse ponto alto aqui. 1, 2 e 3. De novo, faço uma corrente, pulo um da base e faço 3 pontos altos novamente. Então, essa segunda carreira aqui, ela será trabalhada com grupos de 3 pontos altos, separados por uma corrente e pulando um ponto da base. Então, sempre depois dos 3 pontos altos, fazemos uma corrente, pulamos um da base e fazemos outro grupo, ok? Então, é só completar até o final com esse padrão. Aqui, olha, para encerrar a segunda carreira, depois que eu fizer os últimos 3 pontos altos sobre os pontos altos aqui da base e restar aqui as correntes finais para eu trabalhar, eu vou fazer uma corrente depois do grupo de 3 pontos altos, aqui eu já fiz a corrente. Vou vir aqui, olha, nas correntes que eu tenho aqui no final, e vou pegar pelo lado do direito aqui da corrente, vou pular a primeira corrente, e na segunda corrente aqui, olha, eu vou trabalhar 3 pontos altos, tudo colocado aqui dentro dessa corrente. Então, olha, fica assim aqui o final. Vai ficar igual o início aqui, ok? Agora, viramos o nosso trabalho e aqui eu vou subir 3 correntes, 1, 2, 3. Vou fazer um ponto alto sobre o próximo ponto alto. E mais um ponto alto no ponto alto logo à frente. Em seguida, faço uma corrente, pulo essa corrente aqui da base e a partir desse próximo ponto alto vou construir 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4,
5, 6 e 7. Faço novamente uma corrente, pulo a corrente de base e construo outro grupo com 7 pontos altos. Então, aqui, eu vou construir nessa volta. Depois que eu fiz os 3 pontos altos aqui no início, vou construir 4 grupos de 7 pontos altos separados por uma corrente. Então, aqui fiz um, aqui eu faço mais 7, depois faço a corrente, pulo mais 7, por 4 vezes vamos fazer grupos de 7 pontos altos. Aqui, depois de construir os 4 grupos com 7 pontos altos aqui na terceira carreira, para encerrar eu faço uma corrente, pulo a corrente de base e faço 3 pontos altos aqui no final, um para cada ponto de base. E assim encerramos a terceira carreira. Agora viramos. E vamos iniciar a quarta carreira, construindo aqui 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes. E vou voltar aqui, nesse mesmo local onde eu subi as correntes, no primeiro ponto aqui, e vou fazer mais um ponto alto. Então, fiquei com as 4 correntes iniciais, são como um ponto alto e uma corrente de intervalo, e mais um ponto alto, então fiquei com 2 pontos altos e uma corrente de intervalo aqui no primeiro ponto. Agora, nós vamos trabalhar toda essa carreira construindo uma corrente, pulando um aqui da base e fazendo um ponto alto. Uma corrente, pulamos um da base e fazemos um ponto alto. Então, vamos até o final, trabalhando com esse padrão. Uma corrente, pula um ponto alto. Ok? Então, vamos até o final, aqui construindo assim a quarta carreira. Aqui, para encerrar a quarta carreira, quando eu chegar nas correntes aqui, nas últimas correntes, eu vou pular, fiz o ponto alto da corrente, pulo esse, venho aqui no topo da corrente, atravesso e faço um ponto alto. E ainda vou fazer mais uma corrente e mais um ponto alto aqui no mesmo local, para que possa ficar igual aqui o início, ok? Então, aqui está encerrada a nossa quarta carreira. Em seguida, nós viramos. E aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntes. E vou fazer no mesmo ponto aqui onde eu subi as correntes, mais um ponto alto. Então, aqui, no primeiro ponto, eu fiquei com 2 pontos altos. Em seguida, faço um ponto alto na corrente, um ponto alto no ponto alto. Então, até aqui eu fiquei com 4 pontos altos, ainda vou fazer mais 2. 4, mais um na corrente, 5, mais um no próximo ponto alto, 6. Então, aqui, o primeiro grupo que nós vamos construir na quinta volta é um grupo com 6 pontos altos. Em seguida, eu faço uma corrente, pulo um aqui da base e a partir desse ponto aqui vou fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
e 7. Depois dos 7 pontos altos, então, nós fazemos uma corrente, como fizemos aqui, pulamos essa da base e vamos construir outro grupo de 7 pontos altos aqui. Nessa volta, nós vamos ficar com 4 grupos de 7 pontos altos, aqui depois do primeiro. E esse primeiro tem 6 pontos altos, o final lá também terá 6 pontos altos. Então, vamos ficar com 2 grupos, um em cada ponta de 6 pontos altos, e aqui no meio vamos ficar com 4 grupos de 7 pontos altos. Aqui, para encerrar a minha volta de número 5, eu tenho que construir um último grupo aqui com 6 pontos altos. Então, aqui já fiz os primeiros 4 colocados. Um no ponto alto, um na corrente, um no ponto alto, um aqui no último intervalo de correntes. Os dois últimos pontos, o quinto e o sexto ponto, eu venho aqui na primeira, segunda, terceira corrente, atravesso pelo meio dessa corrente e faço os 2 pontos altos que faltam para completar o meu grupo de 6 pontos altos. Ok? Assim está encerrada a volta de número 5. Agora, vamos começar a volta 6. Subimos aqui 1, 2, 3, 4 correntes. E ainda vou trabalhar mais 2 pontos altos aqui, nesse mesmo local onde eu subi as correntes. 1 e 2. Tudo aqui no primeiro ponto. Em seguida, faço um ponto alto no ponto logo à frente. Agora, construo uma corrente, pulo um ponto aqui da base e faço outro grupo com 3 pontos altos. Essa carreira aqui será trabalhada com grupos de 3 pontos altos separados, sempre com uma corrente, pulando um da base. Aqui, construo de novo 3 pontos altos, então, 1, 2 e 3. Em seguida, faço uma corrente, pulo um da base e 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, uma corrente, pulo a corrente aqui da base e 3 pontos altos novamente. Então, vamos completar essa carreira com esse padrão. E para encerrar a volta de número 6, depois que eu construir esse grupo de 3 pontos altos e uma corrente, e restar aqui para mim 1, 2, 3 pontos para encerrar a volta, eu vou fazer da seguinte maneira: pulo aqui esse ponto alto, nesse aqui faço um ponto alto, e na terceira corrente aqui, 1, 2, 3, eu atravesso aqui no topo da corrente e faço 2 pontos altos aqui nessa corrente, mais uma corrente e mais um ponto alto aqui ainda na corrente. Então, fica assim o final da volta de número 6. Agora, começando a volta 7, nós subimos aqui 1, 2, 3 correntes. E vamos fazer ainda um ponto alto junto aqui sobre esse ponto, sobre esse último ponto aqui. Então, fiquei aqui com 2 pontos altos. Na sequência, faço uma corrente, pulo essa corrente aqui, e a partir desse ponto alto, eu vou construir um grupo de 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Na sequência, eu faço uma corrente, pulo essa corrente aqui da base e faço outro grupo de 7 pontos altos.
depois dos 7 pontos altos, uma corrente, pulo 1 e 7 pontos altos. Então, vamos trabalhando assim até o final. Aqui na volta de número 7, então, eu fiquei com grupos de 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos com 7 pontos altos. Aí, sobrou aqui para eu trabalhar só essas correntes. Depois dos 7 pontos altos aqui no final, eu faço uma corrente, pulo aqui essa última corrente que tá aqui logo à frente e na seguinte eu atravesso pelo meio dessa corrente e faço aqui 2 pontos altos nessa corrente, no mesmo local aqui. E assim está encerrada a volta número 7. Agora, começando a volta 8, nós vamos construir aqui 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Vamos fazer mais um ponto alto aqui no mesmo local onde subimos as correntes. Em seguida, faço uma corrente e mais um ponto alto no ponto alto logo à frente. Só aqui no início que nós vamos construir pontos altos separados com correntes, sem pular nenhum aqui da base, só esse ponto aqui. A partir daqui, nós vamos fazer sempre uma corrente, pular aqui um da base e fazer outro ponto alto. Uma corrente, pular um da base e fazer um ponto alto. Uma corrente, pula um da base e faz um ponto alto. E assim vamos até o final da carreira de número 8. Lá no finalzinho eu volto mostrando como encerrar. Aqui na volta de número 8, então, o final, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Quando tiver faltando só aqui as correntes para eu trabalhar, eu fiz aqui o ponto alto, faço uma corrente, venho aqui no topo da terceira corrente e faço um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto aqui no mesmo local. E assim completamos a volta de número 8. Agora, começando a volta 9, nós fazemos 3 correntes, 1, 2, 3, e vamos trabalhar mais um ponto alto aqui nesse intervalo, nesse próximo intervalo aqui de corrente. Então, fiz 2 pontos altos aqui, faço mais um terceiro no próximo ponto alto. O quarto no intervalo de corrente e o quinto no próximo ponto alto. Então, aqui no início da volta de número 9, nós vamos criar um grupo de 5 pontos altos. Na sequência, vamos fazer uma corrente, vamos pular essas correntes aqui da base e a partir desse ponto alto aqui, vamos construir 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Depois dos 7 pontos altos, nós fazemos uma corrente, pulamos uma corrente aqui da base e voltamos a fazer outro grupo com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, todo o restante aqui vai ser construído com grupos de 7 pontos altos separados com uma corrente pulando um aqui da base. Lá no final eu venho mostrando como encerrar. Então, para encerrar a volta de número 9, depois que eu tiver feito aqui no final 3 pontos altos e restar para eu trabalhar só as correntes aqui, eu vou fazer o quarto ponto alto desse grupo aqui nesse intervalo das correntes e o quinto ponto alto
eu vou vir aqui na primeira, segunda, na terceira corrente, vou atravessar pelo meio da corrente e fazer o quinto ponto alto. Agora, fazendo a volta de número 10, nós começamos com 3 correntes, 1, 2, 3, e vamos trabalhar mais um ponto alto aqui junto onde subimos as correntes. Então, fico com 2 pontos altos aqui nesse ponto. E na sequência, faço uma corrente, pulo um ponto aqui da base e a partir desse ponto aqui, vou construir 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Na sequência, eu faço uma corrente, pulo aqui a corrente de base e, a partir do ponto alto, construo mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Em seguida, faço uma corrente, pulo um da base e mais 3 pontos altos. Então, aqui a carreira de número 10, nós vamos construir com grupos de 3 pontos altos, separados com uma corrente, pulando um da base e repetindo 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Depois a corrente, pula um da base e mais 3 pontos altos, ok? Então, vamos completar aqui a volta 10 com esse padrão. Aqui, para encerrar a carreira de número 10, depois que eu tiver feito um grupo de 3 pontos altos e restar aqui para eu trabalhar só um ponto alto e as correntes, eu vou fazer da seguinte maneira. Faço uma corrente, pulo esse ponto alto e aqui no topo da terceira corrente aqui, eu atravesso pelo meio e faço 2 pontos altos aqui nessa corrente. Assim está encerrada a carreira de número 10, ok? Agora, começando a número 11, nós vamos subir 3 correntes, 1, 2, 3, e vamos fazer mais um ponto alto aqui junto, no mesmo local das 3 correntes. Então, aqui fiquei com 2 pontos altos nesse primeiro ponto aqui. Na sequência, faço mais um ponto alto no próximo ponto alto. E aqui no início vou trabalhar um grupo de 7 pontos altos. Então, aqui 1, 2, 3, faço o quarto na corrente, o quinto no ponto alto, à frente, o sexto no próximo ponto de base e o sétimo aqui. Então, criei aqui um conjunto de 7 pontos altos. Na sequência, nós vamos fazer uma corrente, pular a corrente de base e fazer outro grupo com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Então, a volta 11 será construída com grupos de 7 pontos altos separados com uma corrente, pulando aqui uma corrente de base. Feitos os 7 pontos altos, faço a corrente, pulo a corrente da base e repito 7 pontos altos. Então, aqui é só completar. Venho no final lá mostrando como encerrar e para dar continuidade, ok? Aqui, então, para encerrar a carreira de número 11, eu vou fazer os últimos 2 pontos altos sobre a última corrente aqui. Trabalhei 5 pontos altos aqui e preciso formar um grupo com 7 pontos altos. O meu último ponto alto foi colocado sobre o último ponto alto aqui de base e restou para eu trabalhar apenas as 3 correntes. Então, vou completar aqui o grupo fazendo 2 pontos altos aqui no topo
da corrente, da última corrente que eu tenho na carreira. Assim, encerrei a volta de número 11. Então, aqui na volta de número 11, eu construí 8 grupos de 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos com 7 pontos altos. Agora, iniciando a volta de número 12, nós começamos com 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Venho aqui, pulo o próximo ponto da base e no seguinte faço um ponto alto. Em seguida, uma corrente, pulo um da base e faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um da base e faço um ponto alto. Então, a carreira de número 12 será inteirinha trabalhada com esse padrão. Chegando aqui na corrente, a gente pula a corrente e faz um ponto alto no próximo ponto. Ok? Então, vamos até o final trabalhando com esse padrão. Completei então aqui a minha volta de número 12. O último ponto alto que eu fiz foi aqui no topo dessa corrente. Agora vamos iniciar a volta de número 13. A volta 13 eu construo 3 correntes para iniciar. 1, 2, 3, e a partir dessas 3 correntes vou construir um grupo de 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Em seguida, nós fazemos uma corrente, pulamos essa corrente aqui de base e no ponto alto seguinte, vamos construir outro grupo de 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fazemos uma corrente, depois do 7º ponto alto, pulamos a corrente de base e a partir do próximo ponto alto começamos a construir outro grupo com 7 pontos altos. Então, aqui na carreira de número 13, nós vamos construir também 8 grupos com 7 pontos altos. Então, aqui na volta de número 13, construí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos com 7 pontos altos. Completei aqui os 7 pontos altos finais, colocando o 6º ponto no intervalo de corrente e o 7º aqui na terceira corrente da carreira de base. Agora, começando a volta de número 14, nós subimos 3 correntes, 1, 2, 3. Vamos vir aqui no ponto alto logo à frente, fazer um ponto alto e mais um ponto alto no ponto à frente. Fiz aqui então um grupo de 3 pontos altos. Em seguida, eu faço uma corrente, pulo um aqui da base e faço outro grupo com 3 pontos altos. A carreira de número 14, então, será construída com grupos de 3 pontos altos, sempre separados com uma corrente, pulando um da base e fazendo novamente 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Em seguida, a corrente, pula um aqui da base e mais 3 pontos altos, ok? Então, até o final da carreira, nós vamos trabalhar com esse padrão. Completei, então, aqui a minha volta de número 14, com os grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. O meu último ponto alto aqui do último grupinho foi colocado aqui nessa terceira corrente de base. Agora, começando a volta de número 15, nós vamos subir aqui 3 correntes, 1, 2, 3, e vou construir aqui um grupo de 7 pontos altos.
Então, essas 3 correntes, um ponto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Depois do 7º ponto alto, fazemos uma corrente de intervalo, pulamos essa corrente aqui de base e a partir do próximo ponto alto, novamente vamos construir 7 pontos altos. Feitos os 7 pontos altos, então sempre vamos fazer uma corrente, pular a corrente de base e começar outro grupo de 7 pontos altos. Aqui na volta 15, nós vamos construir também 8 grupos de 7 pontos altos. Completei então aqui a minha volta de número 15, construindo aqui 8 grupos com 7 pontos altos. Agora vamos fazer a volta de número 16. Começamos subindo aqui 4 correntes, 1, 2, 3, 4 correntes. Vamos pular o próximo ponto de base e no ponto seguinte fazer um ponto alto. Na sequência, faço uma corrente, pulo um da base e outro ponto alto. A volta 16, então, é construída com esse padrão. De uma corrente, pulo um da base e faz um ponto alto. Uma corrente, pulo um da base e um ponto alto. Então, vamos completar toda essa carreira construindo com esse padrão. Bem, completei então aqui a minha volta de número 16. Agora vamos construir a volta de número 17. Iniciamos subindo aqui 3 correntes. E vamos construir aqui um grupo com 7 pontos altos. As 3 correntes, meu primeiro ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Na sequência, eu faço uma corrente, pulo uma corrente aqui da base e volto a fazer outro grupo com 7 pontos altos. Então, o padrão da volta de número 17 será com grupos de 7 pontos altos, sempre separados com uma corrente. Ok? Aqui, então, é só completar toda a carreira com esse padrão. Bem, completei então a minha volta de número 17 com os meus grupos de 7 pontos altos. Agora vamos então dar início à volta de número 18. Iniciamos subindo 3 correntes, 1, 2, 3, e na volta 18 nós vamos construir de novo grupos com 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, aqui um ponto alto. Venho para o ponto seguinte, 2 pontos altos e no ponto à frente, 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo, pulo um aqui da base e faço outro grupo de 3 pontos altos. Feitos os 3 pontos altos, faço a corrente, pulo um da base e outro grupo de 3 pontos altos. Corrente, pula um, mais 3 pontos altos, ok? Então, vamos completar toda a carreira de número 18, trabalhando
esse padrão. Completei, então, aqui a minha volta de número 18, agora vamos fazer a volta número 19. Começo a volta 19, subindo 3 correntes, 1, 2, 3. Venho aqui para o ponto logo à frente e a partir aqui no início nós vamos fazer 7 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Na sequência, faço uma corrente, pulo uma corrente aqui da base e faço outro grupo com 7 pontos altos. Então, a volta 19, nós vamos trabalhar com grupos de 7 pontos altos, sempre separado por uma corrente. Ok? Só completar aqui a carreira. Então, aqui está completa a minha volta de número 19. Vamos agora trabalhar a volta de número 20. A volta de número 20, eu começo construindo 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Pulo um ponto aqui da base e faço um ponto alto no ponto seguinte. A volta 20, ela é trabalhada novamente com o padrão de uma corrente, pula um da base e faz um ponto alto. Uma corrente, pula um da base e faz um ponto alto. Ok? Então, aqui, só completar toda essa carreira número 20 com esse padrão. Bem, então, aqui está completa a volta de número 20. Agora, vamos fazer a volta de número 21. A volta 21, nós iniciamos com 3 correntes, 1, 2, 3. Vamos construir aqui na volta número 21, grupos com 7 pontos altos, separados sempre por uma corrente. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Na sequência, fazemos uma corrente, pulamos uma corrente de base e outro grupo com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos trabalhar, então, toda a volta, toda a carreira, com esse padrão. Bem, completei, então, a volta de número 21. Agora, vamos trabalhar a volta de número 22. Que é a volta de 22, vamos construir grupos de 3 pontos altos separados com uma corrente. Então, começo com 3 correntes para subir, faço mais 2 pontos altos nos pontos à frente, faço uma corrente de intervalo, pulo um da base, faço mais 3 pontos altos. A volta de número 22, vocês estão reparando aqui que nós trabalhamos algumas carreiras aqui, sem fazer nenhum aumento e nenhuma diminuição. Então, aqui, a volta de número 22 é a última que nós vamos trabalhar assim. Daqui pra frente, nós vamos começar a fechar a parte da frente da tampa. Então, vamos construir a volta de número 22, ainda sem
nenhuma alteração na construção, assim, de diminuição. E, em seguida, eu venho para fazermos a volta número 23. Bem completa aqui, então, a minha volta de número 22. Agora, vamos dar início à volta de número 23. Vamos começar da seguinte maneira. Eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntes. Vou pular esse primeiro ponto e, a partir desse ponto aqui, vou fazer um grupo de pontos altos com 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Então, aqui o meu início vai ficar assim, da volta de número 23. Depois, vamos construir grupos de 7 pontos altos separados por uma corrente. Então, faço uma corrente, depois aqui dos 5 pontos altos, pulo um aqui e trabalho 7 pontos altos. Então, vamos completar agora o resto da volta aqui com 7 pontos altos separados por uma corrente. E lá no final, eu venho mostrando como eu encerro a carreira de número 23. Aqui, então, para encerrar a minha volta de número 23, eu construo, então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, e aqui, para encerrar, eu faço da seguinte maneira: pulo esse ponto alto, venho aqui no topo da corrente e faço mais um ponto alto. Então, fica dessa maneira. O começo e o final da carreira ficam iguais, com grupos de 5 pontos altos, ok? Agora, vamos fazer a volta de número 24. Aqui, para iniciar a volta de número 24, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para o ponto logo à frente. Em seguida, eu vou subir 1, 2, 3, 4 correntes. Pular um ponto da base e no ponto seguinte fazer um ponto alto. De novo, faço uma corrente, pulo um ponto da base e mais um ponto alto. Faço uma corrente, pulo um da base e um ponto alto. Então, vamos trabalhando até o final com esse padrão. Lá no finalzinho, eu venho mostrando como encerrar essa carreira de número 24. Bem, aqui na carreira de número 24, nós vamos trabalhar aqui o nosso último ponto alto sobre o ponto alto da carreira de base. Aqui, no final, eu tenho as 3 correntes, nelas eu não vou trabalhar nenhum ponto. Meu último ponto vai ser colocado aqui. Então, sobre esse último bloquinho que eu tenho aqui da carreira de base, eu vou trabalhar apenas 3 pontos altos aqui no final da volta de número 24, ok? Agora, vamos trabalhar a volta de número 25. A volta de número 25, eu começo fazendo 3 correntes, 1, 2, 3. E vou fazer um grupinho com 3 pontos altos a partir desse ponto alto aqui. Então, eu vou pular essa corrente aqui, não vou trabalhar nenhum ponto aqui. Venho aqui no ponto alto e faço um ponto alto, mais um ponto alto no intervalo da corrente e mais um sobre o próximo ponto alto. Então, o início aqui da volta 25 vai ficar dessa maneira. Agora, nós vamos trabalhar o restante da carreira até chegar lá no último, com
uma corrente, pula 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Em seguida, fazemos a corrente, pulamos um da base e vamos fazer aqui outro grupo com 7 pontos altos. Então, vamos trabalhando até lá próximo ao final com grupos de 7 pontos altos e eu venho mostrando como eu encerro essa carreira de número 25. Bem, para completar aqui a volta de número 25, no final eu faço aqui um grupinho com 3 pontos altos e vou fazer mais um ponto alto aqui colocado da seguinte maneira. Aqui eu tenho 4 correntes, eu vou pular essa última aqui que está do lado do ponto alto, venho na próxima e faço o ponto alto aqui. E assim a gente completa a volta número 25. Agora, vamos fazer a volta número 26. Começamos aqui subindo 3 correntes. E vou fazer mais 3 pontos altos ainda nesses próximos 3 pontos altos. Então, aqui no início da volta número 26, eu fiquei com um grupo de 4 pontos altos. Em seguida, faço uma corrente, pulo a corrente de base e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Depois dos 3 pontos altos, a corrente, pulo um da base, 3 pontos altos. Então, vamos trabalhando assim, com esse padrão de 3 pontos altos, separado por uma corrente, aqui na volta de número 26. Eu venho lá no final mostrando como eu encerro essa carreira. Bem, aqui no final da volta número 26, nós vamos ficar com um grupinho de 4 pontos altos. Faço 3 pontos altos aqui sobre esses pontos altos da base e o quarto ponto alto eu vou colocar na terceira corrente que eu tenho aqui em cima, ok? Então, assim encerra a carreira de número 26. Agora, vamos fazer a número 27. Eu começo aqui subindo 3 correntes, 1, 2, 3. Em seguida, eu pulo esse próximo ponto alto e venho fazer um grupinho de 2 pontos altos a partir desse ponto aqui. Então, aqui o início da volta de número 27. Aqui na volta 27, depois aqui do início, nós vamos trabalhar grupos com 7 pontos altos. Então, fiz os 2 pontos altos aqui, fiz uma corrente, pulo aqui um da base e começo a construir um grupo de 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Na sequência, faço a corrente, pulo um da base e volto a construir outro grupo com 7 pontos altos, ok? Então, vamos trabalhar esses grupos de 7 pontos altos sobre toda a carreira de número 20. Bem, aqui para encerrar a carreira 27, depois que eu construí esse grupo aqui com 7 pontos altos e restar aqui o finalzinho para eu trabalhar, eu fiz a corrente aqui, faço 2 pontos altos, 1 e 2, e sobra aqui pra mim o ponto alto e a corrente. Então, aqui eu venho sem nenhuma corrente, depois do segundo ponto alto, venho sobre o topo aqui da terceira corrente e faço mais um
ponto alto. E assim eu encerro aqui a carreira de número 27. Agora vamos construir a número 28. Aqui a carreira de número 28. Eu inicio subindo aqui 3 correntes. 1, 2, 3. Venho, pulo esse ponto alto, venho sobre esse próximo ponto alto aqui e faço um ponto alto. Em seguida, uma corrente, pulo um da base, um ponto alto. Uma corrente, pulo um da base, um ponto alto. E assim nós vamos até o final da carreira de número 28. Bem, aqui para eu encerrar a carreira de número 28, quando restar só esse ponto alto e as correntes aqui para eu trabalhar, eu faço um ponto alto aqui na corrente, pulo esse ponto alto da base e venho aqui no topo da corrente e trabalho um ponto alto. Em seguida, vamos construir agora a carreira de número 29. Começamos aqui subindo apenas 2 correntes, 1, 2. Venho aqui para esse ponto alto logo à frente e faço um ponto alto. Em seguida, eu faço uma corrente, pulo um ponto aqui da base e a partir desse ponto alto aqui, vou construir um grupo com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, a carreira de número 29, nós vamos construir com grupos de 7 pontos altos, separados com uma corrente, pulando um da base e fazendo mais um grupo de 7 pontos altos, ok? Então, vamos até o final trabalhando com esse padrão. Bem, a volta de número 29, nós vamos encerrar da seguinte maneira. Vamos fazer 2 pontos altos fechados juntos, aqui nesse último ponto alto e aqui nessa terceira corrente. Então, aqui tenho o último grupo com 7 pontos altos, faço uma corrente, venho trabalhar um ponto alto sem fechar sobre esse ponto alto. Deixo ele aberto, laço novamente, venho fazer outro ponto alto aqui no topo dessa corrente. Faço meio ponto cada um e em seguida fecho os 2 de uma única vez. Então, a volta de número 29 termina com 2 pontos altos fechados juntos. Agora, começando a carreira de número 30, nós vamos subir aqui 1, 2, 3 correntes, vamos pular essa corrente aqui da base e a partir desse próximo ponto alto fazer um grupo com 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente de intervalo, pulamos um da base e fazemos mais 3 pontos altos. Então, a volta 30 será construída com o padrão de 3 pontos altos separados com uma corrente, pulando um ponto da base e repetindo os 3 pontos altos, ok? Bem, aqui a volta de número 30, eu encerro da seguinte maneira. Depois de construir os 3 últimos pontos altos aqui e restar aqui só aqueles 2 pontos altos fechados juntos aqui da base, para eu trabalhar, sem fazer nenhum intervalo de correntes aqui depois dos 3 pontos altos, eu vou fazer um ponto alto onde eu fechei aqui os 2 pontos juntos na carreira de base. E assim encerro a carreira de número 30. Agora, começando a número 31, nós fazemos 3 correntes, 1, 2, 3 e
Vou pular esse próximo ponto alto e a partir desse ponto alto vou construir um grupo com 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, aqui o início da nossa carreira 31. Depois desse primeiro grupo com 6 pontos altos, nós vamos fazer uma corrente, pular uma corrente aqui da base e a partir do ponto alto seguinte, construir 7 pontos altos. Aí, todos os outros grupos, até chegar lá para construir o último, vão ser com 7 pontos altos. 3, 4, 5, 6 e 7. Sempre depois do sétimo ponto alto, uma corrente, pula um da base e repete. 7 pontos altos novamente, ok? Aqui, para encerrar a carreira de número 31, o último grupo de pontos altos que eu construo aqui no final também vai ser com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos apenas, igual nós fizemos lá no início. Depois que eu fizer, então, aqui os últimos 6 pontos altos, eu vou laçar, sem nenhuma corrente de intervalo, vir aqui no topo dessa corrente aqui da base e fazer o meu último ponto alto. E assim está encerrada a carreira de número 31. Agora, iniciando a carreira 32, nós subimos aqui 1, 2, 3 correntes. Vamos pular esse próximo ponto alto e no ponto seguinte vamos fazer um ponto alto. Então, pulo um e no outro faço um ponto alto. Em seguida, uma corrente, pulo um, no outro um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto alto. E assim nós vamos até o final da carreira, com uma corrente, pula um da base e faz um ponto alto, ok? Bem, para encerrar a carreira de número 32, quando eu fizer um ponto alto e restar aqui na base só um ponto alto e as correntes aqui no final para eu trabalhar, eu vou fazer o seguinte: direto aqui, depois de fechar o ponto alto, sem fazer nenhuma corrente, eu vou laçar, vou pular esse ponto aqui da base e vou fazer o meu último ponto alto aqui no topo da corrente. E assim eu encerro a carreira 32. Agora, vamos dar início à carreira de número 33. Começamos subindo aqui 3 correntes. 1, 2, 3. Em seguida, eu vou pular esse ponto alto aqui logo à frente e vou fazer um ponto alto nesse intervalo de corrente. E a partir desse aqui, vou construir um grupinho com 4 pontos altos. Então, 1, 2, 3 e 4. Então, aqui o início da carreira 33. Depois que eu fizer aqui esse grupo de 4 pontos altos, eu vou trabalhar os outros grupos separados com uma corrente de intervalo e pulando um da base a partir do próximo ponto, fazendo grupos com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Feitos os 7 pontos altos, separamos com uma corrente, pulamos um da base e voltamos a fazer mais um grupo com 7 pontos altos. Então, vamos até lá o finalzinho da carreira, trabalhando com esse padrão. Bem, aqui para encerrar a carreira 33, no final aqui eu faço 4 pontos altos, como fizemos lá no início, e vai restar aqui pra gente trabalhar apenas um ponto alto e as correntes. Então, depois do quarto ponto alto aqui desse último grupo, eu laço sem fazer corrente, venho aqui no topo dessa corrente aqui da carreira de base, e aqui faço meu último ponto alto, encerrando assim a carreira 33. Agora, então, vamos dar início à carreira de número 34. Aqui nós vamos começar subindo 1, 2, 3 correntes. Vamos pular esse próximo ponto alto aqui e a partir desse vamos fazer um grupinho com 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Feitos os 3 pontos altos, nós vamos fazer uma corrente de intervalo, vamos pular uma corrente aqui da base e fazer outro grupo com 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, aqui a carreira toda será trabalhada com grupos de 3 pontos altos separados com uma corrente, pulando um da base, ok? Só completar aqui o restante. Bem, aqui para encerrar a minha carreira de número 34, depois do meu último grupo de 3 pontos altos, eu laço, vou pular aqui o ponto alto que resta, vir aqui no topo das correntes e fazer meu último ponto alto da carreira de número 34. Agora, vamos construir a carreira 35. A carreira de número 35... nós vamos iniciar com 3 correntes, 1, 2, 3. Em seguida, nós vamos vir aqui na base e vamos pular 1, 2 pontos altos. Então, na carreira 35, nós começamos pulando 2 pontos da base, esse e esse. Vamos fazer um ponto alto aqui, nesse terceiro ponto. Em seguida, fazemos uma corrente, vamos pular essa corrente aqui de base e a partir desse ponto aqui, começar a construir um grupo com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6... e 7. Depois dos 7 pontos altos, fazemos uma corrente, pulamos um da base e outro grupo com 7 pontos altos, ok? Então, vamos até o final, trabalhando com esse padrão. Aqui, para eu encerrar a carreira de número 35, depois que eu tiver feito 7 pontos altos e restar aqui de base um grupinho de 3 pontos altos só para eu trabalhar, eu faço uma corrente, pulo a corrente aqui da base, faço um ponto alto sobre esse primeiro ponto alto aqui dos 3. Em seguida, eu laço, pulo esse e esse ponto alto, venho aqui no topo da corrente e faço meu último ponto alto da carreira de número 35, ok? Agora, vamos fazer a carreira 36. Começamos aqui subindo 1, 2, 3 correntes e vamos aqui pular o ponto alto logo à frente, a corrente também. E nesse primeiro ponto alto aqui do grupo de 7 pontos altos, vamos fazer um ponto alto. Em seguida, fazemos uma corrente, pulamos um da base
e fazemos outro ponto alto, uma corrente, pulamos um da base e outro ponto alto. Então, vamos indo assim até o final da carreira. Bem, vamos então aqui encerrar a carreira de número 36. Depois que eu construir o meu último ponto alto sobre o último grupo aqui da base com 7 pontos altos e restar aqui um ponto alto, uma corrente para eu trabalhar, eu vou fazer assim. Eu vou construir um ponto alto colocado aqui na terceira corrente. Então, eu pulo a corrente, pulo o ponto alto que aqui ainda restam, venho aqui no topo da corrente, do finalzinho aqui da carreira e faço o meu último ponto alto do corpo da tampa do vaso. Aqui nós encerramos o corpo da tampa. A partir daqui, nós vamos começar a trabalhar o bico. Na tampa, para eu começar a trabalhar o bico, eu também vou virar o trabalho, para que a maioria dos meus pontos altos, que estão aqui nos grupos com 7 pontos altos, fiquem pelo lado do direito. Se eu começar a fazer o bico sem virar o trabalho, se eu começar a partir daqui, a maioria dos meus pontos altos aqui vão ficar pelo lado do avesso. E isso não fica muito bonito. Então, quanto mais pontos a gente conseguir deixar pelo lado do direito, o trabalho fica mais bonito, ok? Então, por isso, eu viro o trabalho para dar início ao bico. Percebam que aqui eu tenho grande parte, a maior parte dos meus pontos pelo lado do direito. O início aqui para o arremate da tampa será feito só com pontos baixos. Então, aqui eu vou fazer aqui uma corrente, vou vir para o ponto alto logo à frente e fazer um ponto baixo sobre ele. Venho em seguida para o intervalo de corrente e faço um ponto baixo. Venho para o ponto alto, faço também um ponto baixo. Na corrente, um ponto baixo. Então, vamos assim, um ponto baixo para cada ponto da base. Um sobre o ponto alto e um na corrente. Então, vamos contornar toda aqui a parte de cima da tampa, que fica na frente, dessa maneira. Bem, então, aqui trabalhei os meus pontos baixos até o último ponto alto que fica aqui na parte da frente da tampa. E aqui eu cheguei nos pontos altos que estão nas correntes, né, que estão aqui na lateral do meu trabalho. Aqui nós vamos trabalhar 2 pontos baixos para cada ponto que nós temos aqui na lateral. Então, aqui eu tenho essas 3 correntes, nelas eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Direto dela aqui, venho pro da frente e faço mais 2 pontos baixos. E assim nós vamos descendo toda a lateral aqui do trabalho. Em cada carreira aqui no ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos. Fiz aqui nessa carreira, venho direto depois do segundo ponto baixo para a carreira, para o ponto da carreira de baixo e mais 2 pontos. Feitos os 2 aqui, venho direto para o ponto que está na carreira logo abaixo e mais 2 pontos baixos, ok? Então, a gente vai fazer isso até chegar lá embaixo para virar no fundo da tampa, ok? Vamos descendo assim. Bem, então aqui eu vim descendo toda a minha lateral, fazendo 2 pontos baixos para cada ponto de cada carreira aqui. Vim até aqui embaixo, onde vou agora trabalhar a parte que ficará lá no fundo, atrás da tampa do vaso. Aqui, olha, eu encontrei a linha que eu iniciei a peça. Então, aqui eu já aproveito, vou agora prendendo essa linha por baixo dos pontos que eu for construir. Assim, já arremato essa linha. Aqui na base, embaixo, nós vamos fazer um ponto para cada ponto que nós temos na base. Então, aqui, os meus últimos 2 pontos baixos na lateral, eu tinha uma corrente aqui e fiz um ponto baixo sobre ela.
Então, aqui um ponto baixo no ponto alto, mais um no ponto à frente. E assim vamos, um ponto baixo para cada ponto aqui da base. Aqui já arrematando a linha do início. Aqui encontrei uma corrente, então faço um ponto baixo para essa corrente. Ok? Então, vamos trabalhando assim. Quando nós completarmos aqui a base e começarmos for subir aqui, nós vamos fazer um ponto baixo ainda aqui nessa corrente. Vamos fazer mais dois pontos, vamos fazer, aliás, um total de 3 pontos baixos aqui dentro, ok? Aqui no final, nessa corrente, faço 1, 2, 3 pontos baixos e depois começo a subir aqui, fazendo 2 pontos baixos em cada ponto de cada uma dessas carreiras, da mesma maneira que nós fizemos aqui descendo. Vamos subir aqui até encontrarmos o primeiro ponto baixo que nós fizemos e fechar com um ponto baixíssimo. Bem, aqui eu contornei toda a volta com os pontos baixos, da maneira como eu orientei vocês. Agora vamos dar início à segunda volta do bico. Eu começo aqui subindo uma, duas, 3 correntes, e a partir dessas 3 correntes, que significam ponto alto, eu vou fazer um grupo aqui com 5 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Em seguida, faço uma, 2 correntes, pulo 1, 2 da base, faço um ponto alto sozinho. Em seguida, faço uma, 2 correntes, pulo 1, 2 da base, faço um grupo com 5 pontos altos novamente. Aqui eu já começo a repetir o padrão nesses 5 pontos altos que estou fazendo. Depois que eu fizer os 5 pontos altos, então, repito 2 correntes, pulo 1, 2 da base, faço um ponto alto sozinho, mais uma, 2 correntes, pulo mais um, 2 da base e repito o padrão, começando a fazer 5 pontos altos novamente. Então, essa volta aqui todinha será trabalhada com esse padrão, não vai haver nenhuma alteração na volta toda. Vamos fazer sempre 5 pontos altos, 2 correntes, pular 2 da base, fazer um ponto alto sozinho, mais 2 correntes, pular mais 2 e começar a trabalhar de novo aqui 5 pontos altos, ok? Então, o padrão será esse, a volta toda. Bem, completei então toda a minha volta com o padrão que eu falei pra vocês e fechei com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que eu fiz para iniciar. Agora, vamos começar a próxima volta. Para começar, eu caminho aqui com um ponto baixíssimo para o ponto logo à frente. E aqui eu vou subir 3 correntes, 1, 2, 3. Em seguida, faço mais 2 pontos altos nos pontos à frente. Então, aqui eu fiquei com um grupo de 3 pontos altos, contando as 3 correntes que eu subi aqui como um ponto alto. Na sequência, eu vou fazer 1, 2 correntes. E vou trabalhar 4 pontos altos aqui nesse ponto alto sozinho. Então, 1, 2, 3 e 4 pontos altos, tudo colocado aqui no ponto alto sozinho. Em seguida, faço 1, 2 correntes. Venho aqui para esse próximo grupo com 5 pontos altos e pulo o primeiro ponto alto. A partir do segundo, vou construir outro grupo com 3 pontos altos. Aqui já estou repetindo o padrão ali do início. Depois do grupo com 3 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes, vir trabalhar 4 pontos altos nesse ponto alto que está aqui na base sozinho.
De novo, dou 2 correntes e venho para o próximo grupo de 5 pontos altos de base aqui, pulo o primeiro, a partir do segundo, volto a fazer novamente 3 pontos altos, ok? Então, a volta toda, nós vamos trabalhar com esse padrão aqui, ok? Sempre repetindo. Bem, completei então aqui a minha volta, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz aqui para iniciar. Agora, vamos construir a próxima volta. Eu inicio caminhando com um ponto baixíssimo para o ponto alto logo à frente. Em seguida, faço 1, 2 correntes. Venho trabalhar agora aquela carreira de pontos altos com picôs. Sobre o primeiro ponto alto, faço um ponto alto com picô, 1, 2, 3 correntes e fecho aqui para formar o ponto picô. Em seguida, venho para o ponto à frente, faço outro ponto alto com picô. Venho para o ponto alto seguinte, mais um ponto alto com picô. Vou para o quarto ponto alto aqui de base, faço um ponto alto com picô. E um ponto alto sem picô aqui no mesmo ponto. Então, fiz os 4 pontos altos com picô. E aqui no último, além do ponto alto com picô, ainda fiz mais um ponto alto sem o picô. Agora, faço 1, 2 correntes, venho para esse grupo de 3 pontos altos aqui de base, no ponto alto do meio, eu fecho com um ponto baixíssimo. Então, esse aqui é o padrão que nós vamos repetir a volta toda. Depois de fechar aqui com um ponto baixíssimo, eu faço 1, 2 correntes, venho sobre os 4 pontos altos de base aqui do próximo grupo e vou repetir aqui os pontos altos com picô da mesma forma que eu trabalhei aquele grupo ali atrás. A hora que a gente completar aqui essa carreira, a parte de cima, o bico, o corpo e o bico da tampa já estarão prontos. Aí a gente já pode arrematar esse barbante aqui e nós vamos iniciar a rede interna depois dessa volta aqui, ok? Então, é só completar aqui a volta toda com os pontos altos e picôs. No quarto ponto, depois de fazer o ponto alto com picô, o quarto ponto alto aqui, 1, 2, 3, 4 picôs, ainda faço mais um ponto alto sem picô. Em seguida, faço 2 correntes, venho para o grupo de 3 pontos altos da base, no ponto alto do meio, fecho com ponto baixíssimo. E aí, inicio o padrão novamente, ok? Então, vamos contornar a volta toda com esse padrão. Bem, aqui então eu completei a minha carreira que encerra o bico da tampa, a parte de cima, de fora, então, está pronta. Agora, vamos trabalhar a rede interna. A primeira coisa que nós vamos fazer para começar a fazer a rede é virar o bico, que aqui está pelo lado do direito, nós vamos virar pelo avesso, ok? Vamos trabalhar com o bico virado pelo avesso. E aqui, nós vamos fazer o seguinte. Aqui eu tenho a parte de cima da tampa, que é o local onde no corpo do tapete nós terminamos com aquela volta de um ponto alto e uma corrente, ok? Então, essa última volta aqui do corpo do tapete, que tem um ponto alto e uma corrente, é a parte que vai ficar em cima, na frente da tampa. Então, aqui, nós construímos várias fileiras com esses bloquinhos.
Então, eu vou contar aqui, a partir da primeira fileira de bloquinho, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5 fileiras de bloquinhos voltando aqui atrás. Então, eu vou amarrar a minha linha aqui, olha, no espaço de ponto alto e uma corrente que fica abaixo da quinta fileira de bloquinhos que eu tenho aqui e vim descendo. Então, vou pegar a minha linha e vou usar como base para a minha rede essa fileira, essa volta que nós fizemos aqui, a primeira volta que nós fizemos para começar a construir o bico, que foi uma volta feita de pontos baixos. Então, aqui eu amarro no topo do ponto baixo que fica, do primeiro ponto baixo que fica aqui na fileira de ponto alto e corrente, voltando atrás, depois do quinto grupo aqui descendo de bloquinho, ok? Então, é isso, ó. A mais aberta aqui pra vocês verem. 1, 2, 3, 4, 5 e amarrei aqui nesse intervalo, ok? Então, vamos lá agora fazer a rede. Depois, então, de amarrada aqui a linha, nós vamos atravessar de volta no mesmo local onde amarramos e vamos subir aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntes. Depois, vamos contar aqui, nos pontos baixos. Aqui o ponto baixo onde eu subi, então, venho pro ponto à frente e conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. É aqui no 8º ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto, atravessando aqui no topo do ponto baixo, faço um ponto alto. Aqui, criei o meu primeiro intervalo da rede. Aqui no início eu fiz 10 correntes. Essas 10 correntes representam, aqui pra mim, um ponto alto com um intervalo de 7 correntes. Porque as 3 primeiras correntes equivalem aqui a um ponto alto. E depois, as 7 correntes que sobraram aqui são o intervalo. Então, os intervalos de correntes que nós vamos construir na primeira carreira aqui da rede, vai ser sempre de 7 correntes. Então, aqui depois do ponto alto, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes de intervalo. E vou contar sempre aqui na base 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. No 8º ponto, eu atravesso a agulha pelo topo aqui do ponto, pegando 2 linhas do topo do ponto e faço um ponto alto. Então, o padrão é esse. Vamos construindo dessa maneira, ok? Bem, então aqui, olha, completei a minha primeira carreira aqui da rede. E fiquei aqui, olha, com intervalos de 7 correntes no total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 intervalos de 7 correntes, sempre separadas aqui com um ponto alto colocado daquela forma, pulando 8 pontos baixos, como eu orientei. Aí, vocês vão notar que o meu ponto alto, depois do intervalo de número 14 aqui, ele vai ficar na mesma direção, desse lado aqui, que o início da rede do lado oposto. Então, elas vão ficar na mesma direção, ok? Então, agora vamos dar continuidade. Bem, a segunda volta aqui da rede, nós vamos começar construindo aqui 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntes.
vamos vir depois das 9 correntes, olha. Aqui, o meu ponto alto, onde eu subi agora as correntes, tem o intervalo de correntes e o próximo ponto alto. Então, vou fazer um ponto alto sobre esse próximo aqui. Esse primeiro intervalo aqui, criado com 9 correntes, equivale para mim as 3 primeiras correntes, um ponto alto. E os outros as outras 6 correntes aqui, o intervalo de 6 correntes. Então, na segunda volta, os intervalos de correntes entre cada ponto alto aqui vai ser sempre de 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Em seguida, é só vir para o ponto alto logo à frente e fazer outro ponto alto. Então, vamos trabalhando assim com intervalos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, vindo colocar um ponto alto sobre o ponto alto logo à frente, até o último, até o final lá, ok? Aqui, olha, para eu encerrar aqui a segunda carreira, eu vou chegar aqui no final e vou encontrar aquelas 10 correntes que eu fiz para iniciar. Então, eu vou contar aqui a primeira que eu fiz, 1, 2, 3, a terceira, que equivale para mim o ponto alto, venho aqui no topo da corrente, atravesso a agulha e faço o meu último ponto alto da segunda carreira. Todas as carreiras aqui da rede serão encerradas como eu mostrei essa aqui. A gente vai sempre encontrar no início das carreiras, quando vier fechar aqui a próxima carreira, nós vamos encontrar sempre aquele grupo de correntes que fizemos. Então, vamos usar as primeiras 3 correntes, que equivalem a um ponto alto. Na terceira corrente, vamos sempre atravessar pelo meio da corrente e fazer o último ponto alto da carreira logo acima. Então, agora, iniciando a terceira carreira aqui da rede, nós vamos construir aqui 8 correntes. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Vamos vir para o ponto alto logo à frente e fazer o nosso primeiro ponto alto aqui da terceira carreira. Aqui as 8 primeiras correntes equivalem a um ponto alto separados com 5 correntes, ok? Então, os intervalos de correntes entre cada ponto alto aqui na terceira carreira será sempre de 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, venho para o ponto alto logo à frente e faço outro ponto alto. Então, vamos assim até o final, construindo intervalos de 5 correntes. Bem, aqui então eu encerrei a minha terceira carreira. Vamos dar início agora à quarta. Vou começar construindo aqui 7 correntes. Uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Vou vir aqui no ponto alto logo à frente e fazer um ponto alto. Então, aqui, essas correntes iniciais aqui para mim, as 3 primeiras equivalem a um ponto alto e as outras 4 um intervalo de 4 correntes. Então, cada intervalo de correntes que nós vamos construir aqui na quarta volta da rede vai ser de 4 correntes. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 correntes. Fez as 4 correntes, é só vir para o ponto alto logo à frente e fechar com um ponto alto aqui. 1, 2, 3, 4 correntes, ponto alto logo à frente, faz um ponto alto. Então, vamos assim até o final. Completei, então, a quarta volta da rede. Agora, vou iniciar a quinta volta. A quinta volta, eu começo construindo 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Venho para o ponto alto logo à frente e faço o meu primeiro ponto alto.
Então, aqui, as 6 correntes representam um ponto alto separados aqui com 3 correntes. Então, os intervalos de correntes aqui na quinta volta da rede vão ser sempre de 3 correntes. 1, 2, 3 correntes. Fiz as 3 correntes, venho para o ponto alto à frente e faço mais um ponto alto. 1, 2, 3 correntes. Ponto alto à frente, um ponto alto. Então, vamos completar aqui essa carreira com esse padrão. Bem, aqui então completei a minha quinta carreira da rede, vou iniciar a sexta. Aqui vou construir 5 correntes para iniciar. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Venho no ponto alto logo à frente e faço um ponto alto. Então, aqui, essas correntes iniciais equivalem para mim as 3 primeiras um ponto alto e as 2 últimas um intervalo de 2 correntes. Então, os intervalos de correntes entre os pontos altos aqui nessa carreira será de 2 correntes. 1, 2 correntes, venho fazer um ponto alto no ponto à frente. 1, 2 correntes e um ponto alto. Então, vamos lá até o final trabalhando assim. Completei então aqui a minha sexta volta da rede. Vamos começar agora a sétima e última carreira aqui. Então, eu construo 4 correntes iniciais, 1, 2, 3, 4 correntes, venho para o ponto alto à frente, faço um ponto alto. Então, aqui, olha, as 4 correntes equivalem para mim, as 3 primeiras um ponto alto e a última aqui o intervalo de uma corrente. Então, vamos fazer aqui intervalos de uma corrente nessa volta. Faço uma corrente, já venho para o próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma corrente, ponto alto à frente, faço um outro ponto alto. Então, sempre vamos fazer apenas uma corrente e já fazer o ponto alto, ok? Até o final, então, vamos assim. Aqui, olha, depois que eu completar a sétima carreira aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou construir aqui 25 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 correntes. E vou vir aqui do outro lado, na sétima, onde eu iniciei aqui a sétima carreira, vou contar aqui 1, 2, 3 correntes e fechar aqui com um ponto baixíssimo. Ok? Então, vai ficar assim. Aqui, agora, vou começar a dar o arremate aqui na rede. Então, vou trabalhar pontos baixos aqui, contornando a sétima carreira aqui da minha rede. Então, aqui tá onde eu fechei aqui as correntes com o ponto aqui, com o ponto baixíssimo, venho aqui. Nesse primeiro intervalo de correntes que eu tenho aqui tá o centro da sétima carreira. Então, eu venho dentro aqui do intervalo, aqui as 25 correntes, aqui onde eu fechei. Puxo, faço um ponto baixo. Vou pro ponto alto logo à frente, faço um ponto baixo. Pro intervalo de correntes, um ponto baixo. Então, vou colocando um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui. E vou circular aqui a volta toda. Um ponto baixo no ponto alto, um ponto baixo na corrente, ok? Então, é só acabar de contornar aqui. Bem, aqui, então, olha, trabalhei os pontos baixos, como eu mostrei para vocês, até o último intervalo aqui de corrente do outro lado, e aqui eu arrematei
cortando aqui a linha. E agora, eu amarrei novamente o meu barbante aqui, no mesmo local onde eu amarrei para iniciar a construção da rede. Ok? Então, aqui tô com duas pontinhas, uma que eu iniciei a construção da rede e a que eu amarrei agora. E aqui, eu vou trabalhar pontos baixos aqui, onde nas divisas das carreiras que eu fiz aqui para construir a rede, ok? Então, começo aqui, ó. Vou aproveitar agora e já vou arrematar essas duas pontas, prendendo as duas aqui por baixo dos pontos que eu for construir. Então, aqui. Eu puxo. Puxo pelo local aqui onde eu prendi, que é pra ficar bem aqui no cantinho. E fecho aqui, pra iniciar. Então, aqui, olha. Tenho aqui, equivale a um ponto alto pra mim. Então, eu vou fazer dois pontos baixos. Um e dois. Aqui, eu venho direto, fiz dois pontos baixos sobre esse primeiro ponto aqui da primeira carreira, venho pro ponto logo à frente e faço mais dois pontos baixos. Venho pra carreira logo à frente, faço mais dois pontos baixos. Venho para a próxima, aqui nesse ponto, mais dois pontos baixos. Pro próximo, faço dois pontos baixos. Então, em cada ponto de cada carreira, são dois pontos baixos que eu trabalho. Aqui, quando eu chegar aqui nas correntes, nas 25 correntes, eu vou trabalhar 25 pontos baixos. Então, aqui, ó, fiz aqui, aqui eu tenho um ponto baixo. Então, sobre esse ponto baixo, eu também coloco um. Pra entrar aqui trabalhar nas 25 correntes. Então, vou vir corrente por corrente, passando pelo meio da corrente, fazendo um ponto baixo, ok? Então, vamos trabalhando dessa maneira até nós encontrarmos lá o final. Então, vamos vindo fazendo esse trabalho aqui, até a gente vir chegar aqui e fazer dois pontos baixos aqui nesse último intervalo e fechar com um ponto baixíssimo aqui no local, no pé onde foi preso o ponto alto, ok? Aí, nós encerramos essa parte aqui da peça. Então, aí, depois vai ficar faltando aqui só a aplicação, que é a hora que eu terminar de postar as outras duas peças que ainda faltam, que é a tapete do vaso e o porta-papel higiênico, eu já trago junto com o porta-papel higiênico as flores, as folhas e a aplicação, ok? Mas aqui, a peça em si, terminando aqui de preencher com os pontos baixos, a peça está pronta, ok? Espero que vocês tenham gostado. E a semana que vem a gente traz aí pra vocês a tampa do vaso, aliás, o tapete do vaso, ok? Então, até semana que vem.